inteligência emocional na infância. Como educar cérebros saudáveis. Como fazer uma regulação emocional de uma criança. Como fazer uma corregulação emocional da criança. Como usar as tuas emoções para ajudar a formar esse cérebro, para ajudar a criar um cérebro mais eficaz, que regula melhor as emoções, que se torna mais confiante. Nesse vídeo a gente vai ver como educar os cérebros de criança de 0 a 6 anos, vendo o que cada fase precisa, como interagir com cada fase, o que fazer em cada fase, justamente para formar esse cérebro mais saudável. Então, para a gente começar, você vai ter que entender que o cérebro do teu bebê, ele não é o mesmo cérebro que o seu em miniatura. Ele é uma máquina que está em construção. E cada fase, dos 0 aos 2 anos, dos 2 anos aos 4 anos, dos 4 aos 6 anos, pede um comportamento diferente do pai, do cuidador, daquela pessoa que está ali orientando para formar um cérebro mais saudável. Por causa de todo esse desenvolvimento do cérebro, a gente vai se deparar com alguns comportamentos que parecem difíceis de lidar, mas que quando a gente tem o conhecimento necessário, a gente entende que é natural, que é importante e que é necessário para cada fase. Por exemplo, a birra. Aos 2 anos, o teu filho vai apresentar birra e tu não vai nem entender por que ele tá brigando, por que ele tá esperneando por uma coisa tão leve, por uma coisa tão banal, que seria às vezes incomodar por causa de um copo que é azul e ele queria o vermelho, ou pegou o vermelho e queria o azul, e que de repente ele chora desesperadamente porque você saiu do quarto, porque você não deu algo que ele queria. E são nesses momentos que as mães começam a não saber o que fazer e ter problemas para interpretar tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que é uma fase, que é natural, mas a gente sabe exatamente o que fazer, o que seria importante, o que seria construtivo para um cérebro saudável nessas situações. Como a gente falou no início do vídeo, esse cérebro da criança ele está em construção, então cada interação, cada situação que ele acaba vivendo vai construindo uma rede neuronal, vai construindo experiências, aprendizados, vai modulando comportamentos e emoções e vai colocando a neuroplasticidade em ação. Quando teu filho apresenta um comportamento mais de birra, de incomodação, o cérebro dele está aprendendo sobre a frustração. E olha que incrível, você pode ser a professora dele de como lidar com esses momentos de frustração. Porque, por exemplo, toda vez que tu pega o teu filho no colo, tu abraça ele, tu acolhe esse momento de frustração, nessa fase, você não está mimando o seu filho, mas você está construindo redes de segurança emocional importantes. Cada vez que você pega o seu filho no colo durante uma crise, não é que você está mimando o teu filho, mas você está, principalmente nessas fases, você está criando redes neuronais de segurança emocional para o teu filho. Porque a neurociência descobriu que a gente tem um processo de corregulação emocional. A gente pode regular a emoção daquela criança, daquele bebê, com a nossa regulação emocional. Que é como, se o nosso sistema nervoso fosse acalmar o sistema nervoso daquela criança. Seu coração, quando você abraça o seu filho durante uma crise, envia sinais que sincronizam com o coraçãozinho dele. Tua respiração calma vai ensinando ele a se autorregular. A tua presença ativa neurotransmissores que acalmam, porque promovem uma segurança no cérebro dele. E você não é apenas uma mãe, você é uma arquiteta neural. Cada interação sua vai construir uma estrutura emocional que ele vai usar para o resto da vida. E a gente acha que é besteira, ou que talvez seja papo assim que, sei lá, que a gente não precisa levar muito a sério. Mas se a gente souber validar as emoções, ajudar ele a construir essa regulação emocional, a gente tem evidências que isso vai ajudar a criar um cérebro mais inteligente. Por isso que esse vídeo a gente vai ver como fazer essas regulações emocionais, como validar essas emoções, como entender esse processo, ter uma resposta mais assertiva, saber o que fazer. O cérebro do teu filho nasce com apenas 25% das conexões neurais que vai ter até os 3 anos de idade. Isso significa que 75% do cérebro dele está sendo construído através das interações com você. E aí quando tu olha pro teu filho, pro teu bebê de 6 meses, tu vê aquela criatura fofinha, aquela criatura amorosa. Mas para a neurociência, existe um processo muito complexo acontecendo. O cérebro, as conexões neurais estão crescendo de forma absurda.
aproximadamente 700 conexões neurais por segundo. Imagina, gente, 700 por cada segundo. E aí que é importante a gente entender isso, porque você vai estar em contato com ele o tempo inteiro e você vai ser a arquiteta de todo esse processo junto dele. Então vamos entender as fases, olhando pelo ângulo da neurociência, o que está acontecendo no cérebro dele do 0 aos 12 meses. A gente tem o tronco encefálico, a parte mais primitiva do cérebro, sendo calibrado, onde mora um sistema de segurança emocional do teu filho. Cada vez que ele chora e você atende, você está ensinando para esse sistema que o mundo é seguro. E quando você demora para responder, você não está ensinando uma independência, mas você está fazendo com que essa estrutura fique cada vez mais sensível e reativa. Dos 12 aos 36 meses, a gente está em outra fase, que é uma fase onde a estrutura que se chama amígdala está mais ativa, está aprendendo a funcionar. E essa estrutura é responsável pelas emoções. Emoções que provocam reações emocionais intensas. E é por isso que o teu filho de 2 anos vai ter reações emocionais intensas que você não vai entender. Ele não está sendo dramático. O cérebro dele, literalmente, ele não tem capacidade para processar a quantidade de emoção, a quantidade de processos emocionais que estão acontecendo. E já na fase 3, dos 3 aos 6 anos de idade, a gente está tendo o aparecimento ali da razão, que vem do córtex pré-frontal, da área do autocontrole. Ele finalmente consegue se conectar com um centro de razão e emoção. A parte da racionalidade consegue se conectar com as emoções. E é quando o seu filho consegue começar a pensar antes de agir. Mas essa conexão, ela é frágil. Ela se desativa muito fácil quando ele está estressado, com fome, cansado e coisas nesse sentido. Então, as birras que acontecem, entendendo esses processos, né, as birras que acontecem, processo que às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, é um processo natural, faz parte da neuroplasticidade desse cérebro que está sendo formado. E quando ela acontece, ela vem dessa amígdala, dessa estrutura cerebral de emoções, ela estar ativada, ela detecta ali que ela não conseguiu o que ela quer, ela extravasa, dispara esse alarme de emergência. O córtex pré-frontal, que ainda não está amadurecido, não consegue controlar tudo isso que está acontecendo. O sistema nervoso entra no modo de luta e fuga. E como resultado disso, a gente tem esse comportamento mais explosivo, esse comportamento mais agressivo, impulsivo, por aí vai. Então, o teu filho, ele não está escolhendo ter a birra, mas o cérebro dele tá fazendo ele aprender a processar essas emoções intensas. Então, a birra, ela tá por trás de todo um aprendizado importante. E por isso que a gente traz esse aspecto da corregulação emocional, onde o teu sistema nervoso vai acalmar ele nesse momento importante para o aprendizado dele, para como ele vai se relacionar com as coisas depois, com os eventos difíceis, com as frustrações. Essa proximidade física vai ajudar ele a regular tudo isso que está acontecendo. Como se você fosse um backup ali para ele, quando o próprio cérebro dele travou, e você vai ali ajudar a reiniciar todo esse processo. Então, o que é comum, né, as mães fazerem nesse momento? Começar a brigar, não faz isso, para de chorar, não é para tanto, tenta distrair, né? Olha aquilo outro e tudo mais. E é um processo muito importante, é uma oportunidade bem legal da gente fazer essa regulação emocional, se aproximar fisicamente, falar com uma voz baixa, com uma voz calma, oferecer o colo, oferecer o toque, validar aquela emoção, mostrar, olha, você ficou irritado porque você não podia fazer isso, olha essa frustração, perceba, né? Trazer, nomear essas emoções, manter presente ali até o sistema dele conseguir se regular. O sistema nervoso calmo vai ensinar, vai acalmar, vai sincronizar para o dele ir se acalmando. Então, falando desses sistemas neuronais, a gente tem esse sistema mais primitivo, do tronco encefálico, que a gente estava falando em outro momento no vídeo, que ele vai se apresentar quando ele está mais ativo, quando a criança se sente ameaçada e ela vai chorar, vai espernear, vai gritar, vai ter dificuldade para se acalmar. E essa proximidade física vai ajudar. Um bebê de 4 meses, quando começa a chorar muito porque você saiu do quarto, ele está interpretando isso como um perigo, como uma ameaça importante de abandono, porque ele tem toda essa reação emocional.
O sistema límbico, quando está ativado, lembrando que ele é responsável por processar as emoções, lidar até com os vínculos. Então, durante as emoções intensas, vai ter esses comportamentos de birra, medo, alegria, essas emoções do próprio apego. Como é que a gente lida com esse lado emocional? Com a validação emocional, com essa corregulação emocional, com paciência, com calma, mostrando, né, que você está no eixo. Uma criança de 2 anos brigando, ficando triste porque o brinquedo quebrou, o sistema límbico dela interpretando essa frustração, lidando com isso. Sistema 3 do córtex pré-frontal, a gente traz essa racionalidade, autocontrole, um pensamento mais ponderado, uma tomada de decisão. Ele vai ser mais efetivo quando a criança está calma, segura, e ele vai se manifestar como? Quando a criança consegue esperar por uma gratificação, por alguma coisa que ela quer, quando ela consegue seguir instruções, resolver problemas. E qual é o papel? Nosso papel nesse momento é criar um ambiente seguro para que esse córtex pré-frontal consiga funcionar de forma efetiva. Um exemplo disso é a criança que está no parquinho, consegue esperar a sua vez, consegue esperar na fila, consegue tomar decisões e pensar em algo mais complexo. Para a gente entender essa neuroplasticidade, que eu falei quanto ela é importante, o cérebro do teu filho ele vai ser moldado até os 25 anos. Só que os primeiros 6 anos são críticos para a arquitetura emocional. E o que isso quer dizer? Que cada interação com você importa muito. Você não precisa ser perfeita. Você pode entender que os erros, eles são reparáveis através das novas experiências, que a consistência ela é mais importante que a própria perfeição. Você tem um poder real de influenciar, de interferir no desenvolvimento neural do teu filho. Então, como usar a neuroplasticidade a nosso favor? É seguir alguns princípios da neuroplasticidade, como a repetição. A repetição, ela cria circuitos. Esses circuitos é importantíssimo para a memória, para a segurança, para o aprendizado. Os comportamentos que se repetem em relação às emoções também são muito importantes. Essa validação, que você tem esse comportamento consistente de validar, de nomear. Ele vai criando o próprio hábito de ele se autoavaliar emocionalmente. No princípio 2 da neuroplasticidade, a gente tem que as emoções positivas aceleram o aprendizado. Os cérebros felizes aprendem mais rápido. Uma criança que se sente amada, que se sente segura, vai desenvolver uma inteligência emocional muito mais fácil. E o terceiro princípio é que o estresse crônico prejudica o desenvolvimento. Um ambiente constantemente estressante, um ambiente que muda demais, impede um desenvolvimento legal e saudável do córtex pré-frontal. Uma criança que vive em tensão constante vai ter muita dificuldade de regular as emoções, de desenvolver o autocontrole, de ter respostas mais assertivas e por aí vai. Como você pode estar programando o cérebro do seu filho sem saber, de forma positiva e negativa também. De forma positiva, você pode estar construindo a resiliência, atendendo ao choro do seu filho rapidamente nos primeiros meses, validando as emoções dele ao invés de minimizar, oferecendo colo durante as crises, mantendo rotinas estáveis e previsíveis e demonstrando um amor incondicional. O resultado de tudo isso, de toda essa resiliência desses comportamentos, faz o teu filho formar mais circuitos de segurança, uma autoestima saudável e uma capacidade de autorregular. Já uma programação negativa que promove uma insegurança, que cria uma vulnerabilidade, vem de comportamentos assim: ignorar o choro para não mimar, minimizar ou negar as emoções, usar punições durante as crises emocionais, um ambiente caótico e imprevisível e um amor condicional, baseado em comportamentos. Então, com tudo isso, a gente vai ter um sistema de alarme ativado, uma baixa autoestima e uma dificuldade grande de se autorregular. Nos primeiros 2 anos de vida do teu filho, o cérebro está focado em uma única pergunta: eu estou seguro ou eu estou em perigo? E essa resposta ela não vem de palavras, ela vem de experiências sensoriais com as mães. O cheiro da mãe, o ritmo do coração da mãe, a temperatura do corpo durante o abraço, do colo, o tom de voz durante o cuidado, a velocidade da resposta enquanto ele chora. Então, nesses primeiros 2 anos de idade, é isso que o cérebro está pedindo. A sua presença ativa vai ativar ali a segurança emocional dele. O seu toque vai liberar ocitocina, que é um hormônio do amor. A sua voz calma vai regular o sistema nervoso dele.
a sua respiração, ensina um ritmo respiratório saudável e o seu colo vai reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai aumentar a serotonina. E ele aprende nessa frase que quando ele está em perigo, alguém está vindo salvar ele. O mundo é seguro. Então é importante nessa fase botar o bebê no peito, pele com pele, respirar devagar, profundamente. Seu coração vai ensinar o coração dele a se acalmar. E isso funciona porque o bebê ele nasce com essa capacidade de sincronizar. O seu tom de voz baixo, lento, falando mamãe está aqui, mesmo que ele não entenda, mas trazendo essa fala lenta, essa fala longa, em paz, você está seguro. Não importa exatamente as palavras, mas esse tom de voz mais ameno, mais acolhedor, o tom de voz vai desativar, né, esse sistema de alarme. E outra coisa que a gente não pode esquecer é uma rotina previsível. Os mesmos horários para o sono, para a alimentação, mesma sequência de atividades. Essa previsibilidade ensina para o cérebro que o mundo é controlável. E o caos ensina que o mundo é perigoso. Então a gente pode perceber alguns sinais que podem mostrar ali que tu tá fazendo uma boa regulação emocional. Por exemplo, se o bebê ele se acalma facilmente na tua presença, se ele dorme bem depois das rotinas consistentes que você consegue promover, se ele consegue explorar o ambiente quando você está perto, se ele sorri e interage socialmente, se aceita, né, um conforto ali oferecido. E os sinais de alerta é o choro inconsolável, frequente, se ele tem muita dificuldade para dormir, não busca um conforto, né, quando ele se sente machucado, pouca interação social e parecer desligado emocionalmente. Dos 2 aos 4 anos, a gente vai ter outras propostas. O sistema límbico, né, aquela parte emocional, tá em formação, o córtex pré-frontal ainda não tanto, ele é bem imaturo. Então, aos 2 anos, essa criança vai passar por uma transformação dramática. Ele vai estar desenvolvendo uma noção de eu. Ele vai ter uma sensação, né, uma construção de uma identidade separada, um conceito do eu quero, do eu não quero. Vai nascer ali uma necessidade de autonomia. Mas a parte do controle ainda é muito pueril, é muito imatura. Então ele não vai conseguir regular as emoções sozinho, os impulsos vão ser mais fortes que a razão e as frustrações vão virar aquelas explosões emocionais. Então para essas emoções, para essas explosões emocionais, a gente vai validar essas emoções, nomear, ensinar esse vocabulário das emoções e mostrar que as emoções são normais, por mais ruins que elas sejam, que elas são normais. É bem comum as mães levarem até para o pessoal, né, esse comportamento, não reconhecer, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver essas situações se você tá ali para ajudar esse cérebro a desenvolver as emoções. Imagina a criança ali precisando dessa pessoa ali para ajudar ele a nomear as emoções e aquela pessoa ali falando, isso aqui não é nada, para com isso, nem é para tanto. Esses comportamentos vão debilitar muito esse lado emocional da criança. A outra técnica é uma respiração da florzinha, que é bem comum, né, a gente usar. Quer dizer para a criança cheirar a florzinha, que vai fazer ela respirar, né, fazer esse movimento da respiração, depois soprar a velhinha. A gente vai ensinando esse controle respiratório para a criança. A outra técnica que a gente tem é estar presente fisicamente durante uma crise, não tentar resolver nem distrair, mas usar essa presença para estar ali, uma presença calma. Seu sistema nervoso vai regular dessa criança. A gente pode pensar, né, enquanto é importante esse lado emocional nessa fase, que você pode usar brincadeiras durante o dia, né? Tô feliz, fazer a expressão, tô triste, fazer as expressões mais escrachadas, assim, para justamente criar esse vocabulário, criar esse conhecimento na criança. Quando você for contar histórias das leituras que vocês têm, enfatiza as emoções, mostra o quanto as emoções são universais. E também no espelho, faz caras e bocas, mostra essas emoções no espelho. Como fica a nossa cara quando a gente tá com raiva, quando a gente tá brabo, quando a gente tá feliz. E aí a gente entra na fase 3, né? O cérebro vira mais como um amigo, a gente tem o córtex pré-frontal se formando, mais ativo, mais maduro. Então esse córtex vai começar a se conectar mais com a amígdala. Algumas conexões vão ser novas. Apesar dele estar desenvolvendo esse autocontrole, quando ele está sob estresse, quando está com fome, ele vai perder esse controle. A gente precisa de muito treino nessa fase para ir fortalecendo. O adulto ainda é um corregulador principal ali.
E aí a gente vai trazendo a racionalidade, né? Quando você está brabo, o que é melhor fazer nessa circunstância? O que você acha? Dá as opções, né? É melhor esperar um pouquinho, é melhor respirar, é melhor pedir ajuda. Praticar essas opções quando ela tá calma, para ela ter esse recurso nos momentos de crise. Celebrar ali quando a criança consegue usar as técnicas. Ensinar ela a resolver os problemas até mesmo antes de acontecer. Se você quer usar um brinquedo e outra pessoa está usando, o que é melhor fazer nessa circunstância? Ajuda aquela criança a pensar em soluções legais. Não dê a resposta assim de bate-pronto, mas guia o pensamento. Isso vai fortalecer bastante o córtex pré-frontal dela. Antecipar emoções. Também amanhã você vai no médico, você pode ficar nervoso. O que a gente pode fazer nesses momentos? O que você acha que você vai sentir amanhã? Prepara essa criança para situações desafiadoras que ela vai ter. Ensina as estratégias de enfrentamento. E tudo isso vai desenvolvendo a inteligência emocional dessa criança. E lembrando, gente, que todo esse processo exige paciência, calma com as fases, entender o que cada fase precisa, cada fase vai preparar, uma fase vai preparar para outra. O desenvolvimento cerebral, ele não pode ser acelerado, ele tem o seu ritmo, porque se a gente tenta acelerar, a gente vai criar uma ansiedade ali de performance, vai prejudicar a autoestima, vai gerar até comportamentos regressivos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante com o teu filho. Se você tem perguntas, sugestões, pode deixar aqui nesse vídeo. A gente tem uma playlist de criança, adolescente, onde eu tenho alimentado essa playlist com esse tipo de conteúdo. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Aqui abaixo estão os meus links de contato. Um beijo e até nosso próximo vídeo.